Boa tarde, 1003. Hoje nós vamos fazer uns exercícios envolvendo a lei dos senos e dos cossenos. Aí vem o primeiro caso. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC. Olha, foi dado um triângulo qualquer. Se é um triângulo qualquer, ou você usa a lei dos senos, ou você usa a lei dos cossenos. Esse é um triângulo ABC, e nesse triângulo nós temos dois ângulos e um lado, tá? Foi dado para vocês dois ângulos e um lado. E eu quero descobrir a medida do lado AC. Se eu quero descobrir a medida do lado AC, vou chamá-la de X. Olha, se foi dado dois ângulos e um lado, nós vamos aplicar a lei dos senos. Vou colocar aqui do ladinho para vocês. Olha lá o que diz a lei dos senos. A lei dos senos é uma proporção entre os lados de um triângulo e os ângulos internos a ele. Olha bem, nós temos aqui um triângulo ABC de ângulos alfa, beta e lambda. E aí você vai aplicar a lei dos senos. Quando que eu aplico a lei dos senos? Quando é dado dois lados e um ângulo, como foi o caso desse exemplo. Aí você tem o lado A sobre o seno do ângulo alfa. O que é isso, professora? É o lado A sobre o seno do ângulo oposto a ele. Lado B sobre o seno do ângulo beta. Lado B sobre o seno do ângulo oposto a ele. Lado C sobre o seno do ângulo lambda. Vai ser o lado C sobre o seno do ângulo oposto a ele. E nós vamos aplicar essa lei dos senos aqui nesse exercício. Só que você aplica de 2 em 2, tá? A proporção é de 2 em 2. Vamos fazer, olha lá. O lado BC, que mede 8, sobre o seno do ângulo oposto a ele. Qual é o seno do ângulo oposto a ele? Vai ser o seno do ângulo de 45, que é igual. Aí a gente está querendo saber o lado AC, então nós vamos fazer X sobre o seno do ângulo oposto a ele. Olha só, foi dado esse ângulo e esse, mas não tem esse ângulo aqui, mas é possível descobrir. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Quanto que falta aqui para dar 180 graus? Aí você soma 45 mais 75 e subtrai 180. Então, olha lá, 45 mais 75 dá 120. 120 para chegar a 180, falta o quê? 60. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. Então, vai ficar X sobre o seno de 60 graus, certo? Agora, a gente vai calcular. Vai ficar 8, tem que botar a bolinha do grau, sobre o seno de 45. Olha lá, nós vamos recorrer aqui na tabela. O seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, que é igual, tá vendo? Tô seguindo a lei. A x sobre o seno de 60. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, gente, a gente vai simplificar. Eu posso simplificar esses denominadores, ó. Vocês cortem, porque já vai eliminando o que pode ser eliminado. E vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. Agora nós vamos fazer x vezes a raiz quadrada de 2 é igual a 8 vezes a raiz quadrada de 3. Vamos tirar a raiz de 2 daqui, vai ficar x igual a 8 raiz quadrada de 3 dividido pela raiz de 2. Aprendemos que quando tem raiz no denominador, nós temos que tirá-las dali. E faz o quê? Você tem que racionalizar nesse caso, tá? Vai racionalizar. O que eu tenho que fazer, professor? Multiplico o numerador e o denominador pela raiz que está no denominador. Assim, ó. X vai ser igual a 8 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está no denominador, que é a raiz de 2. Então, gente, a gente vai multiplicar numerador e denominador pelo valor que está na raiz, vai ficar x igual
a 8, aí você multiplica raiz vezes raiz. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4, né? 2. Então vai ficar x igual a 8 raiz de 6 dividido por 2. 8 dá para dividir por 2, então vai ficar x igual a 4 raiz quadrada de 6 metros, porque aqui a unidade de medida vem em metros. Esse é o lado AC do triângulo que a gente está procurando. Aplicamos aí a lei dos senos, porque foi dado para vocês dois ângulos e um lado. Agora eu trouxe um segundo exemplo. No triângulo a seguir, determine o valor do lado AB. Bom, temos um triângulo qualquer. Olha bem, foi dado dois ângulos e um lado. O que eu vou fazer para descobrir o lado AB? Vou aplicar a lei dos senos, tá? Olha bem, nós vamos fazer o lado AC sobre o seno do ângulo oposto a ele. Então, vai olhar, lado AC que mede 5 sobre o seno do ângulo que está oposto a ele, é o ângulo de 60, que é igual ao lado que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x, o lado AB de x, sobre o seno do ângulo oposto a ele. O ângulo que está oposto a ele é o ângulo de 45. Então, tá lá, seno de 45. Olha lá, vamos substituir pelos valores dos senos agora. Vai ficar 5 sobre o seno de 60. Olha lá, seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. É igual a x sobre o seno de 45. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Bom, esses denominadores aqui, ó, vocês podem cancelar, cortar e fazer uma multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos. Aí teremos o seguinte: x raiz quadrada de 3 igual a 5 vezes raiz de 2. X vai ser igual a 5 raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Tem raiz no denominador. O que eu vou fazer para eliminar essa raiz? Fazer uma racionalização. Vai ficar x igual a 5 raiz de 2 sobre a raiz de 3. Para racionalizar, basta você multiplicar numerador e denominador pela raiz que está no denominador da primeira fração. É o que eu estou fazendo agora. 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar x igual a 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz quadrada de 6. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz quadrada de 9. X vai ser igual a 5 raiz de 6 sobre 3. É o lado que a gente está procurando. Ui, que 3 feio. Vou fazer o 3 bonitinho aqui nesse espaço bem pequenininho. Bom, aplicamos a lei dos senos nesses dois exemplos.